Boa noite, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao nosso culto de adoração ao Senhor. No mês de setembro agora, iniciamos a campanha Conquistando a Minha Liberdade. Eu quero nesse momento orar para a gente iniciar esse culto, que a gente possa entregar o nosso coração em adoração ao Senhor e Ele venha receber de nós como um aroma suave. E assim a gente possa estar pronto, preparado para tudo que Ele tem durante essa noite, durante esse momento de campanha, as 4 semanas. Eu tenho certeza que vai ser um grande mover na nossa vida como igreja e que nós estejamos em unidade durante esse tempo, em nome de Jesus. Feche teus olhos, você que está no conforto da tua casa, que você possa se concentrar, que você possa se atentar nesse instante para que dê total atenção ao Senhor no que Ele vai fazer. Feche teus olhos. Seu Deus, amado Pai, queremos bendizer o Teu santo nome e Te apresentar, Senhor, esse culto, que o Senhor possa receber de nós a nossa melhor adoração, que o Senhor possa encontrar em nós a verdadeira adoração, que o Senhor possa respirar o aroma suave quando a gente soar a nossa voz em louvor a Ti, Pai. Apresento cada um, Senhor, cada um que está nos seus lares. Estamos fisicamente distantes, mas a Tua igreja, o Teu corpo, estar em unidade, estar em conexão nessa noite, para que o Senhor possa fazer o mover durante esse tempo, em nome de Jesus. Aleluia! É isso aí. Vamos acompanhar agora um momento de louvor. Dá tempo ainda de você convidar alguém, você que está acompanhando nosso Instagram, vai ali no aviãozinho e manda pelo menos para as 3 pessoas. E aí abençoa essa pessoa de maneira que a gente também vai ser abençoada. E ela está só esperando. Existem pessoas ansiosas, existem pessoas que estão hoje sem pleno o que fazer. Existem pessoas esperando só o teu convite para ser abençoado durante esse culto. Você que está no YouTube, você pode pegar o link e compartilhar aí nas suas redes sociais e multiplicar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite na nossa vida. E fica agora com louvor e retornamos para a palavra do Senhor. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável.
Graça e paz, meus irmãos. Estamos agora iniciando a palavra. Hoje, iniciando o primeiro encontro desse tema do mês de setembro, ou melhor, a campanha Conquistando a Minha Liberdade. São 4 semanas que estaremos aqui nesses cultos de campanha e vamos potencializar isso em nós. Vai ser libertador para as nossas vidas, vai ser um mover de Deus. Se você abrir o teu coração durante essas semanas, fazer um compromisso com você, um compromisso com o Senhor, um compromisso com a igreja, eu falo nessa unidade do corpo de Cristo, não existe nenhuma possibilidade de você não viver a graça de Deus, os planos de Deus que tem para você. Se você está com Bíblia, eu peço que você abra lá em Romanos 8, 28. Pastor, não estou com Bíblia não. Vai dar tempo, eu te espero. Vai lá, corre. Provavelmente você deve estar nos acompanhando no Insta ou no YouTube pelo teu celular. Você não vai conseguir acessar aí, a sua Bíblia online. Então, pega a Bíblia, vamos acompanhar. Prepara esse tempo. Não fica tão confortável para você ficar distraído então naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não. Separa esse tempo, de fato. Você já foi abençoado por esses louvores. Deus já tocou no teu coração. Você já está quebrantado para a palavra dele. Então deixa Deus, da maneira dele, semear, colocar essa semente no teu coração para que venha gerar transformação e essa terra que é você esteja apropriada, pronta para gerar bons frutos, tá? Então vai lá, já deu tempo de você pegar a tua Bíblia. Abra na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. É muito forte esse texto e sempre mexe comigo em todas as vezes que eu leio. Ele diz assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados, para aqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Eu quero orar. Fecha teus olhos. Seu Deus amado Pai, mediante a Tua palavra, queremos agora abrir o nosso coração, nossa mente, para que de maneira que a Tua palavra possa ser penetrada, que seja derramada essa semente no nosso coração e venha gerar frutos, de forma que quando terminar esse culto, a gente possa ser transformados. Que não seja eu, mas o Teu resplandecer em mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que tem algumas pessoas aí do teu lado, olha para essa pessoa do teu lado e diz assim: Deus vai fazer um grande mover na tua vida nessa noite. Tenha certeza disso. Ah, pastor, eu estou sozinho aqui, eu estou conectado, estou no culto, mas eu estou só no meu quarto, na minha casa. Diga isso para você mesmo. Diga assim: Deus vai fazer um grande mover na minha vida. Em nome de Jesus. Se você crê, com certeza vai existir esse mover na tua vida. Agora, eu quero extrair 3 pontos importantes nesse texto, onde Paulo diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Interessante que eu quero, de uma forma didática, contextualizar isso que Paulo fala, mas de trás para frente. Então vejamos, ele fala sobre um propósito, ele fala sobre um chamado e ele fala sobre amar a Deus. Posso perguntar a você nessa noite de forma direta: você ama a Deus? E aí, qual foi rapidamente que o teu cérebro, que o teu coração trouxe de resposta para você mesmo? Claro, de forma cognitiva, consciente, nunca que vamos dizer não, eu não amo a Deus, porque Deus, a gente encara, a gente vê que culturalmente que Deus é bom para nossas vidas, mas então como podemos dizer que não amamos a Deus? Mas a palavra dele diz assim: como podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão? Como podemos dizer que amamos a Deus no qual não vemos e odiar o nosso irmão que nós vemos? É interessante isso porque Deus traz um grande paralelo no que você faz e no que você fala. Porque vivemos coerente naquilo que cremos. Então, muitas vezes o nosso comportamento não está adequado àquilo que a gente fala para querer viver ou pensa no querer viver. Pastor, então quer dizer que eu ajo de forma que eu penso, só que eu tenho que... eu penso e isso reproduz na minha vida? Sim, claro, mas eu quero que você entenda
que quando você diz o que o teu coração está cheio, muitas vezes a gente encapsula aquilo de uma forma cultural e a gente não percebe. Então, que fica essa reflexão de Jesus em nós. Como estamos nos comportando mediante o nosso próximo? Esse mês de setembro, durante as 3 próximas semanas, eu quero abordar algo que Deus colocou muito forte no meu coração, sobre o aprisionamento da nossa vida. Eu destaquei 3 principais princípios aprisionamento da nossa vida. Existe a prisão física, existe a prisão emocional e existe a prisão espiritual. Então, durante essas 3 semanas iremos abordar essas áreas da nossa vida que tem nos aprisionado e muitas vezes exatamente para a igreja, para você que tem se impulsionado a viver uma vida com Cristo. Como assim, pastor? Porque muitas pessoas que têm a Cristo, vivem a Cristo, aceitou a Cristo de forma clássica. Porque os cristãos, porque você diretamente não tem prosperado na sua vida. E calma, antes que você imagine que isso pode ser também um pensamento de aprisionamento, quando eu digo prosperar, lá vem ele falando de riqueza, lá vem ele falando de dinheiro. Prosperar não tem nada a ver sobre isso. Prosperar é avançar, é crescer, é viver o seu propósito, é impulsionar em todas as áreas, na financeira, na riqueza também. Mas ela não é todas as coisas, ela não é a tua vida por inteiro. E às vezes eu choco você quando falo só nessa palavra prosperidade, não é isso? Porque talvez você esteja aprisionado num sentido, num pensamento cultural de que é só riqueza, é só dinheiro. E muitas vezes, quando você pensa assim, é exatamente você que quer ter uma liberdade financeira. É você que quer se libertar de um aprisionamento na tua área financeira. Muitas vezes você que tem esse pensamento, que acha que prosperidade é só uma questão financeira. É você que quer se libertar exatamente dessa área, que tem dificuldades nessa área. Mas não quero avançar com você ainda nesse ponto, porque durante essas semanas a gente vai tratar especificamente sobre isso. Eu quero que você frise essas 3 palavras de Paulo. E viver um propósito, inicialmente, você é chamado por Deus por isso e você ama a Deus. Então, aqueles que estão intensamente, estão vivendo o seu propósito e foram chamados, identificaram esse chamado de Deus para isso e de forma identificada ama a Deus. Não importa o que aconteça com essas pessoas, seja bom ou seja ruim, seja uma experiência negativa ou positiva nessa terra, vai cooperar. Se você viver uma experiência muito ruim na sua vida, isso de alguma maneira vai cooperar no teu propósito de aprendizado, de amadurecimento, de um livramento. Quantas vezes a gente passa por uma situação difícil e só lá na frente a gente entende que essa dificuldade que a gente viveu foi um livramento para ir por aquele caminho, mesmo que seja difícil. Porque se a gente tivesse tomado um caminho diferente, estaríamos muito mais prejudicados. E se aconteceu algo bom, isso também vai cooperar. Então, todas as coisas cooperam. Não importa o que aconteceu na sua vida, você tem que entender que isso vai fomentar. Foi algo ruim. A palavra de Deus diz que Ele transforma maldição em bênção. Então, se for uma maldição, se for algo mal que aconteceu na tua vida, isso vai ser transformado em bênção, em bem. Para quê? Para mudar, para cooperar naquilo que você está destinado, para aquilo que você foi chamado a fazer. Para aquele que responderam o chamado de Deus quando identificaram o seu propósito. Pastor, então como identificar o meu propósito? Entenda bem, quando nós falamos sobre conquistando nossa liberdade, eu quero fazer mais uma pergunta a você. Você é livre?
Se você demorou 3 segundos para isso, é porque você tem dúvida para responder. E ter fé é abolir a dúvida. Hebreus fala que fé é a certeza do que está por vir. É a convicção, mesmo sem, de forma natural, enxergar. É o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção da que se espera. Isso é fé. Ela é totalmente a anulação de uma dúvida. Então, quando você tem dúvida de responder qualquer coisa para você mesmo, entenda que existe pouca ou nada de fé nessa área na tua vida. Então, você é livre. Deixa eu melhorar essa pergunta para você então se conhecer. Se você fosse livre, se você se sentisse hoje totalmente livre em todas as áreas da sua vida, o que é que você faria? Qual seria a tomada de decisão? Amanhã, o que é que você faria se você fosse livre por completo? Hoje, o que é que você poderia fazer se você fosse livre por completo? Deixa eu dizer assim, por que você não faz então? Isso que você pensou. Isso que você pensou que você poderia fazer se fosse livre amanhã. Então por que você não faz? Porque existe uma condição que te impossibilita. E toda condição, as pessoas que vivem por condição, não vivem por propósito. Ou seja, você está preso a algo. Quando você sempre condiciona uma decisão por algo externo, por alguma condição, você está aprisionado nisso. Eu quero saber, ou melhor, Deus quer fazer com que você saiba qual é o teu aprisionamento. E muitas vezes o aprisionamento não é algo físico, não, que vamos tratar em cultos posteriores, nas próximas semanas, sobre o aprisionamento físico, mas eu quero de maneira, em princípio, trazer para você. Você deve conhecer uma história onde um doutor da lei questiona Jesus: Senhor, como podemos herdar o reino dos céus? Então Jesus conta uma parábola que foi a parábola do bom samaritano. Talvez você conheça essa história. Existiu um homem que foi pego por assaltantes e violentado. Ali passou um sacerdote e não o ajudou. Passou um levita e não o ajudou. Mas passou um samaritano. Você conhece a cultura? O samaritano era intrigado, era inimigo, rival dos judeus. E Jesus fala nesse contexto que esse homem era um judeu, pelo caminho que ele estava percorrendo, a entender isso. Os dois homens que passaram não ajudaram o sacerdote nem o levita, aquele homem caído. E eu pergunto a você, aquele homem que estava caído, de alguma maneira ele estava aprisionado? A prisão te traz uma limitação. Entenda, toda a prisão te traz ser refém do propósito. Toda prisão te traz uma limitação na tua vida. Deixa eu perguntar mais uma vez. Aquele homem que estava caído, ele estava preso? Estava limitado porque provavelmente devia estar inconsciente ou fisicamente impossibilitado de se ajudar. A parábola conta que veio o bom samaritano e o ajudou de forma muito generosa. Eita. Vou continuar, a gente tenta fazer. Peraí. A parábola fala que Jesus... Vamos lá, peraí. A parábola fala que o bom samaritano o ajuda de forma muito generosa. E aí, eu quero trazer um princípio para você. Os dois primeiros homens, tanto o sacerdote como o levita, estava muito mais aprisionado do que aquele que estava caído. Porque só alguém que é livre tem a possibilidade de libertar. Só alguém que é livre nessa terra
pode ser instrumento de Deus para a libertação. Pastor, ainda não consegui conectar. Dá uma respirada. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Lembra muitas vezes que você era limitado por algo na sua vida. Como assim, pastor? Lembra de você precisar uma ajuda e você consultar alguém, pedir alguém, suplicar algumas pessoas, até da tua família, pessoas que você contava muito, onde você criou muita expectativa em que ele, ela, poderia te ajudar. E existia a condição, quero que fique gravado no teu coração isso, que existia a condição dessas pessoas querer te ajudar, mas você foi deixado de lado, não te ajudaram. As pessoas que poderiam, em aspas, te ajudar, não te ajudaram. As pessoas que você tinha esperança de te ajudar, não te ajudaram. Então deixa eu te dizer, só as pessoas livres são instrumentos de Deus para a libertação. Você achava que essas pessoas tinham condição de te ajudar, mas na verdade elas estavam mais presas do que você. Porque a tua superação, o teu sair dessa condição, ou seja, de ser ajudado, não era só um simples fato ou algo acontecer na sua vida. Não, existia uma ligação de propósito nisso. Então as pessoas que você achava que mesmo tinham condição, espiritualmente elas eram limitadas a querer te ajudar, porque elas não são livres nessa área. Entende isso? Agora, por que Deus quer te tornar livre? Por que Deus quer libertar a sua vida? Para que você seja um instrumento dele também para trazer libertação. Paulo e Silas fala lá em Filipenses capítulo 4 que ele foi preso. Deixa eu te dizer que pessoas são presas, mas são livres. A palavra diz que Paulo e Silas, ao chegar na prisão, começou a adorar. Naquele instante, em adoração, houve um tremor e as portas das cadeias se abriram. Paulo e Silas aprisionados na cadeia, mas aos olhos físicos do homem, mas o coração deles eram livres. Eles eram pessoas livres. E eles não estavam ali adorando como uma súplica ao Senhor. Ele não estava ali em clamor a Deus pela condição que estava passando por então estar preso, não. Eles estavam adorando como pessoas livres. Pessoas livres em adoração incomoda. Sabe qual é o teu medo muitas vezes? É você passar a mesma situação daquelas pessoas de dificuldade, no qual não tem Cristo. Sabe qual é o conflito no teu coração muitas vezes? É você passar pela mesma necessidade de uma pessoa que propaga que não tem Cristo. Você que reconhece a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você que anda num caminho com Deus, passar por mesmas dificuldades que pessoas que você enxergam que não têm uma vida cristã. Isso é o maior conflito na tua vida, mas entenda, não é a condição que você está, mas é o teu coração de ser livre. Paulo e Silas estavam presos, assim como também o outro da cela vizinha dele. Mas só eles, em adoração, que libertaram todos, porque pessoas livres são instrumento de Deus para a libertação. Entende isso? Sabe aquela fábula do elefante preso na estaca? É assim que acontece. Você reconhece o sacrifício de Deus na sua vida pelo Filho amado, lá na cruz do Calvário. Você se quebranta, se arrepende, é perdoado. E o teu espírito ali é liberto do pecado. Romanos 6, capítulo 14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça de Cristo. Então, nesse instante que você recebe toda a graça de Cristo lá no sacrifício dele, você é liberto.
Mas você pergunta para você mesmo, então pastor, por que eu não avanço? Então pastor, por que eu não vivo plenamente o meu propósito? Então Senhor, por quê? Então pastor, por que eu ainda sim entendo que tomo decisões em relação às minhas condições, e não por fé, e não por propósito, porque você está que nem aquele elefante. Deus fala que você tem força, a força de um elefante, mas você não acredita, porque você foi doutrinado, domesticado, como aquele elefante, desde pequeno, desde filhotinho, preso o pé lá na estaca, e quando ele cresceu, mesmo de forma consciente que ele é um elefante forte, vigoroso, grande, porque ele conhece o seu corpo, ele enxerga, entende o seu peso, sente os seus músculos, mas ele não acredita que pode se libertar, porque um dia, quando ele estava preso no pecado, quando ele era um ingênuo filhotinho, tentou se desprender da estaca e não tinha força para isso. Deus amadurece o teu espírito, Deus amadurece a tua vida pela graça da cruz, mas você ainda assim na tua alma não entende esse poder. Por isso Paulo entendeu esse poder e disse: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eu quero fazer com que você entenda isso e encerrar com o seguinte verso. Romanos 12:2. Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é fantástico do que ele diz em seguida. O Senhor fala, inspirando o Paulo, ele diz: para então conhecer a boa, ou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu perguntar, a vontade de Deus para a tua vida é que você seja livre ou que você seja aprisionado? A vontade de Deus é que você seja livre para viver a abundância de Deus. Diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vontade de Deus é para que você seja livre, para ser instrumento dele, para libertar os cativos. A vontade de Deus é para que você seja livre, para cumprir o propósito da tua vida. Entenda agora aquele texto em que Romanos 8:28, que diz: aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe onde é que você está altamente aprisionado? Nas vozes das tuas más experiências. Deus te chama para um propósito, em liberdade. Mas você dá mais força às tuas vozes de experiências do passado. Não importa o que aconteceu com você. Não importa o que fizeram com você e muito menos o que dizem de você. A verdade é que Ele te chamou. E se Ele te chamou, ninguém pode impedir de você viver esse grande propósito na sua vida. A palavra diz que João, capítulo 8, verso 36, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Toda a tua libertação está naquele que de graça te libertou por um preço muito alto. O preço já foi pago. A voz de Satanás muitas vezes no teu coração é dizer: você não merece, você não é merecedor da graça de Deus, você não tem capacidade. A tua condição hoje é de viver tal vida, então como pode receber essa graça pura de Deus? Amigo, meu irmão, querido, exerça a força de Deus assim como o Paulo e atenda o chamado de Deus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu convido você a, no final do culto,
acessar o link da bio. Você está no nosso Instagram. Se você está no YouTube, você ir na descrição abaixo, vai estar um link. Lá vai estar um PDF, um download, baixa. Ali vai estar as áreas que você especificamente quer se desprender, que você quer que Deus te traga clareza, força para a tua liberdade. As áreas que você se sente aprisionado, as áreas em que você vive por condição. E aí você vai escrever cada uma delas. E em orando vai apresentando a Deus durante essa campanha. E por essas 4 semanas, e na última dela, a gente vai estar quebrando toda maldição de aprisionamento na tua vida. E você vai experimentar a tua liberdade por completo e ser instrumento de Deus para libertação. Amém? Fecha teus olhos. Eu quero orar por você nessa hora. Certeza que antes dessa palavra começar, pessoas já estavam sendo libertas. Durante o louvor, pessoas já estavam sendo libertas, correntes caindo, cadeias se abrindo. Durante a ministração do Senhor nessa palavra, o teu coração foi impactado. Certeza que pessoas que vão dormir essa noite com o coração em paz pela sua liberdade. Mesmo antes da nossa oração final do último culto de quebra de maldição em relação a essa entrega, essas anotações, pessoas já estar sendo libertas. Senhor, eu te apresento cada coração, aos que aqui estão. Senhor, eu sei que o Senhor confia em cada um que está nos assistindo nessa noite, nesse primeiro dia de campanha conquistando a nossa liberdade, e eu creio nisso. Bem, que só pessoas livres são instrumento de Deus para poder libertar. Então que o Senhor, cada um que ouviu a tua palavra nessa noite, que recebeu vigorosamente, elas já estão capacitadas, elas são livres para poder abençoar outras pessoas, para poder libertar outras pessoas, que eles possam nessa noite, assim como eu, gerar um compromisso contigo por essa campanha, que vão convidar mais pessoas a estarem unidos durante essa campanha, apresentando uns aos outros,